Esta não é apenas uma história de luto, mas um mergulho na lei de causa e efeito, ou karma. Conheça João, um homem que dedica sua vida ao cuidado incondicional de sua filha, Júlia, que é paralítica. A narrativa começa com a rotina exaustiva de um pai, mostrando a dor física e emocional de um homem que se pergunta por que sua alma tão pura precisa passar por tamanho sofrimento. Mas as respostas para o seu porquê não estavam neste mundo. Através de um encontro espiritual, a verdade é revelada. A sua dor de hoje é, na verdade, o resgate de um erro cometido em uma vida passada, onde ele foi o responsável pela maior dor que Júlia sentiu. Prepare-se para uma história que vai te mostrar que não existe coincidência, apenas a lei do retorno em ação. Acompanhe a jornada de João e a surpreendente revelação que transformará a dor de um fardo em um ato de amor e redenção. Fique conosco até o final e você vai descobrir como a lei do karma pode ser a maior prova de amor. Após assistir a este vídeo, você vai começar a ver os seus próprios desafios como uma oportunidade de aprendizado, compreender que as suas conexões afetivas podem ser a chance de curar feridas do passado, acreditar que o amor e o perdão são as únicas forças capazes de transformar a dor. A sua visão sobre o amor, a dor e o destino nunca mais será a mesma. O silêncio do amanhecer era o único som na casa de João. Ele acordava antes do sol, não por rotina, mas por necessidade. A primeira imagem de seu dia era o quarto de sua filha Júlia. Eram 22 anos de dedicação ininterrupta de um amor que não conhecia limites. Júlia era uma jovem linda, com olhos tão expressivos quanto a dor que a imobilizava. Sua paralisia era um mistério para os médicos, um enigma que a ciência não conseguia decifrar. João a pegava no colo com uma delicadeza que só a força do amor poderia dar. A banhava, a alimentava, a vestia e a levava para o jardim, o único lugar onde ela conseguia sentir a liberdade da brisa. A vida dele era um ciclo de cuidado e sacrifício, mas em seus momentos de solidão, quando o silêncio da noite caía, a pergunta martelava em sua mente: por quê? Por que uma alma tão pura como a de sua filha precisava passar por um sofrimento tão grande? Onde estava a justiça em sua dor? A fé de João era inabalável, mas a dúvida era como uma sombra que o seguia por todos os cantos. Ele não se sentia punido, mas se sentia sem respostas, perdido em um labirinto de sofrimento incompreensível. Ele questionava o destino, o propósito, a vida. A rotina diária era a sua oração, e cada ato de cuidado era um pedido silencioso por uma resposta. Ele acreditava que o amor era a cura, mas não via Júlia melhorar, e o sofrimento dela se tornava a sua própria dor. Ele sentia que havia algo mais, uma conexão que ia além do seu amor de pai, algo que os unia de uma forma que ele não conseguia decifrar. Sua jornada para entender o porquê de sua prova estava apenas começando. Ele estava prestes a descobrir que a resposta para a sua pergunta não estava no presente, mas sim em um passado que ele havia esquecido. A vida de João era uma rotina que se repetia, dia após dia, sem variar, sem surpresas. Era como se o tempo tivesse parado para ele e para sua filha. Mas dentro de si, algo estava mudando. A pergunta que o atormentava, por quê? E já não era mais uma lamentação. Havia se tornado um grito silencioso por uma resposta. Desafiando sua própria natureza cética, ele começou a buscar por algo que a medicina e a ciência não podiam lhe dar: a esperança. Em uma conversa casual com uma vizinha, ele ouviu a história de um centro espírita em sua cidade e de um médium que, segundo relatos, tinha a capacidade de ouvir os que se foram. A princípio, João sorriu. Ele era um homem pragmático, com os pés firmemente plantados no chão. Mas a cada dia, a imagem daquele centro de cura e a promessa de respostas martelavam em sua mente. O amor que sentia por Júlia era maior do que qualquer dúvida.
E foi esse amor, esse desespero por sua filha, que o empurrou para a porta do desconhecido. Ao entrar no centro, ele foi recebido por um ambiente de paz e serenidade. O médium era um homem de idade, com olhos bondosos e uma aura de calma. Sem que João dissesse uma palavra sobre seu problema, o médium olhou em seus olhos e disse: "Você veio em busca de respostas para a sua alma, mas na verdade veio em busca de um resgate." As palavras atingiram João como um raio. O médium falou sobre a dor que ele carregava. Não apenas a dor de cuidar de Júlia, mas uma dor mais antiga, a dor de uma alma que precisava de perdão. Ele falou sobre uma vida de vaidade e de orgulho, de um homem que usou seu poder e sua beleza para atrair e iludir. O médium não deu nomes, não deu lugares, mas cada palavra era como um espelho refletindo uma parte desconhecida da alma de João. O pai, com os olhos cheios de lágrimas, sentiu que o seu coração, que antes era uma fortaleza de dor, estava se abrindo para uma verdade que ele nunca imaginou. O médium explicou que a dor de Júlia não era uma punição, mas uma oportunidade. A sua paralisia era a prova viva de que a vida continua e de que as ações que fazemos em uma vida podem nos seguir para a próxima. "O amor que você sente por sua filha", disse o médium, "é a chave. O seu amor é a moeda de resgate, a única coisa que pode pagar a dívida que foi criada em um passado distante." João ouvia as palavras do médium com uma mistura de assombro e de esperança. Pela primeira vez em 22 anos, a sua dor tinha um propósito e sua vida um sentido. O médium então olhou para ele e com um sorriso de esperança disse: "Se você estiver pronto, eu posso te levar ao passado. Posso te mostrar a verdade que o seu coração precisa para se curar. Você está pronto para ver o que aconteceu de verdade?" A pergunta pairou no ar, e o coração de João, que antes era uma fortaleza de dor, agora era um mar de esperança. João fechou os olhos. A voz do médium era um sussurro, uma âncora que o guiava para a escuridão de sua própria mente. Ele sentiu seu corpo se dissolver e o mundo ao seu redor se desfez, dando lugar a uma visão vívida. Ele não era mais João, o pai exausto, mas um homem elegante e arrogante em um cenário de um século atrás. Ele se viu em um salão de baile, com roupas caras e uma pose de autoconfiança. Ele era charmoso, poderoso e, acima de tudo, um mentiroso. Ele viu-se cortejando uma jovem de beleza singela e de coração puro. Ele a cobriu de promessas de amor eterno, de um futuro juntos, de uma vida inteira de felicidade. E a mulher acreditou. A paixão dela era genuína e o amor total. Mas o homem que ele era não buscava o amor. Ele buscava a vaidade, a conquista. E quando se cansou, simplesmente a descartou como se ela fosse um brinquedo velho. A visão mudou. Ele viu a mulher destroçada, sentada em uma escadaria de mármore, as promessas dele ecoando em seus ouvidos. As lágrimas em seus olhos eram rios de desespero. João sentiu a dor dela, a traição que a consumiu e a solidão que a derrubou. Em um ato final de desespero, ela tirou a própria vida e sua alma ferida partiu em busca de um lugar de paz. João, ainda na visão, sentiu um vazio no peito, um remorso que era tão profundo que o fazia querer gritar. Ele entendeu, com uma clareza que o chocou, que a dor que ele sentia agora, a dor de cuidar de sua filha, era a dor que ele havia causado naquela mulher. A dor dele era o reflexo do sofrimento que ele infligiu a ela. O medo, o cansaço, a paralisia moral que ele sentia, eram o eco da paralisia emocional que ele causou na alma dela. A visão então se tornou clara e a verdade o atingiu como um raio. A mulher que ele traiu e que se matou por sua causa era a mesma alma de sua filha. Júlia, o seu amor por ela agora não era apenas um sentimento de pai, mas um resgate. Ele estava ali, cuidando de cada necessidade de Júlia por um propósito que o transcendia. Ele não estava sendo punido. Estava tendo a chance de curar a ferida que ele mesmo abriu.
A dor de cuidar dela era o amor que pagava a dívida de uma vida inteira de sofrimento que ele causou. Ele entendeu que sua filha não era um fardo, mas a maior prova de que o perdão e o amor são as únicas forças capazes de corrigir o passado. A visão se desfez e João abriu os olhos, ofegando. Ele não era mais o mesmo. A dúvida havia desaparecido, substituída por uma profunda paz. Ele se levantou, a alma lavada. Ele não tinha mais um peso sobre os ombros, mas sim uma missão de amor. O porquê de seu sofrimento finalmente foi respondido. A vida de João, em sua forma mais superficial, não mudou. Ele ainda acordava antes do sol, ainda pegava Júlia no colo com a mesma ternura e continuava com sua rotina de dedicação. Mas a mudança em sua alma era tão profunda que o mundo ao seu redor parecia mais brilhante. O peso que antes o oprimia havia sido substituído por uma leveza inebriante. O porquê de que o atormentava por mais de 2 décadas agora tinha uma resposta. E essa resposta não era um castigo, mas uma oportunidade de amor. Ele olhava para Júlia com novos olhos, não mais com a pena do pai que via sua filha sofrer, mas com a admiração e a gratidão de uma alma que estava sendo perdoada. Cada ato de cuidado, cada banho, cada refeição não era mais um fardo. Era um momento sagrado, uma chance de curar a ferida que ele mesmo havia infligido. O sorriso de Júlia, antes motivo de tristeza por sua imobilidade, agora era a prova viva de que a alma perdoa e o amor transcende qualquer dor. João conversava com ela não mais sobre o dia a dia, mas sobre a beleza de sua missão, sobre o amor que os unia, sobre a gratidão que sentia por sua filha ter escolhido essa jornada ao seu lado, para que ambos pudessem se libertar. A vida de João se tornou um testemunho vivo. Ele começou a falar sobre sua experiência com um propósito renovado. Sua dor, antes privada, se tornou uma mensagem de esperança para outros pais, para outras pessoas que se sentiam presas a uma vida de sofrimento sem sentido. Ele ensinava que a dor, quando compreendida, pode ser a maior força de transformação. Sua história se espalhou, e ele se tornou um exemplo de que o resgate kármico não é um castigo, mas a maior prova de amor entre as almas. Ele mostrou que o sofrimento tem um propósito maior, e que a lei do retorno é, em sua essência, a lei do amor. Com o tempo, Júlia, serena e amada, completou sua jornada. A sua partida, que antes seria vista por João como uma tragédia, foi recebida com a paz de quem entende que o ciclo se fechou. Ele a acompanhou até o fim, com a certeza de que havia cumprido sua missão. A dor da perda foi substituída pela alegria do reencontro, não em outra vida, mas na mesma alma que ele havia curado. A história de João e Júlia não termina com a partida dela. Ela termina com a lição que ficou para ele e para todos nós. O que João não podia mudar, ele aprendeu a aceitar com uma resignação que não era passiva, mas ativa. A paralisia de sua filha era um fato, uma condição que ele não podia alterar. O erro que ele cometeu em uma vida passada era um passado que não podia ser reescrito. Essas eram as provas, os desafios que o destino havia colocado em seu caminho. Essas eram as coisas que ele aprendeu a aceitar com a força de quem entende o seu propósito. Mas o que ele podia mudar, ele mudou com a sua própria vontade. O seu amor, a sua paciência, o seu cuidado e a sua dedicação foram as ferramentas que ele usou para transformar o seu presente. O seu sofrimento, que antes era uma punição sem sentido, se tornou a sua maior força de redenção. Ele não pôde mudar a condição de Júlia, mas pôde mudar a forma como ele a amava. Ele não pôde apagar a dor que ele havia causado, mas pôde resgatá-la com o amor que a vida lhe deu de presente. Essa é a grande lição da lei do retorno. A vida nos dá fardos que não podemos mudar, mas nos dá a liberdade de escolher como carregá-los. O karma não é uma punição cega, é uma oportunidade de aprendizado. O que não está em nossas mãos, devemos aceitar com a resignação de quem confia em uma justiça maior.
Mas o que está em nossas mãos, o amor, a paciência, a gratidão e o perdão, são as únicas coisas que, de fato, podem nos libertar. A história de João e Júlia é um lembrete de que, mesmo quando a vida nos dá a maior das provações, o maior poder está em nossas mãos. E esse poder é o de amar. Se esta história fez sentido para você, se você acredita que a dor pode ser uma forma de resgate e que o amor é a única moeda que pode pagar as nossas dívidas, deixe sua opinião nos comentários. Sua experiência pode ser a luz que alguém precisa. E se você gostou desta jornada, inscreva-se no canal para não perder as próximas histórias de almas que voltam para curar. Compartilhe este vídeo para que a mensagem de esperança e perdão alcance mais corações. Agradecemos por nos acompanhar e até a próxima.